Sim, e da onde surgiu esse seu amor pelos bichos? Porque, assim, de forma geral, todos gostam, há exceções. Sim. Mas você vai um pouco além, você atua realmente para o bem-estar dos animais no geral. Vou até além de pets, como nós estávamos conversando, né? Da onde que surgiu isso? Porque você Então, só para quem não sabe, ele é pai de 40 cachorros. Só 40, só 40. 40. Exatamente. A família canina em casa é bem grande. Mas eu vou dar uma resumida na minha história. Eu sempre fui apaixonado. Desde que minha mãe, meu pai sempre me contam que quando eu cheguei da maternidade em casa, eu já era maluco por cachorro. Eu já tinha cachorro em casa. Tá. Eram da família, então eu acabei crescendo com esses animais. Só que esse amor meu, eles viram que era um negócio assim... tem criança que gosta de videogame, tem criança que gosta de jogar bola. Eu gostava dessas outras coisas também, mas meu negócio sempre foi o negócio dos animais. Eu tinha os cachorros, eu via cachorro, sei lá, andando de carro, eu vi um cachorro na rua, aí eu ficava já, quero cachorro, quero passar a mão, quero tocar, tal. Então foi uma coisa muito minha, assim. Meus pais gostam bastante, mas eles falaram que nunca incentivaram tanto dessa forma pra eu gostar, ter um amor muito grande pelos animais. E aí, quando eu tinha mais ou menos 2 anos de idade, eu ganhei meu primeiro cachorro mesmo, né? Eu já tinha em casa, mas o meu mesmo, que foi, esse aqui é seu, pra você. Que foi um Beagle na época, eu ganhei. E, putz, aí eu fiquei apaixonado, cuidava super bem dele, eu queria... entender melhor, então sempre fui muito curioso, assim, para entender melhor sobre os cães, sobre já temperamento. Tinha essa predisposição, exatamente, né? Exatamente. E aí, o pessoal, até na escola, minha mãe conta essa história direto, que na escolinha eu devia ter uns 4, 5 anos, era para escrever o que a gente queria ser quando a gente crescesse, enfim. Aí tinha criança que escrevia policial, dentista, médico, advogado, eu escrevi cachorreiro. Cachorreiro. Aí a professora ligou pra minha mãe e falou, ele escreveu cachorreiro, queria entender melhor o porquê disso e tal. Aí minha mãe me explicou, e foi lá e explicou. Pô, ele é apaixonado por cachorro, cachorreiro é porque ele quer cuidar dos bichos, ele sempre fala isso e tal. Então é uma coisa que, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sou apaixonado, sempre tive em casa, e esse amor foi só aumentando. E a quantidade de cães também, né? Então, eu fui crescendo, fui me interessando muito por história de algumas raças, para que elas surgiram. Porque muita gente não sabe, mas cada raça tem uma função. Um propósito, Um propósito, né? exatamente. Então, a gente tem lá o Rottweiler, que você já teve, o Doberman, que eu tenho, são cães de guarda e proteção. Eles foram raças desenvolvidas para proteção. Tem o pastor alemão, que era para pastoreio, o Border Collie, pastoreio. Então, o Husky siberiano, o Malamute do Alasca, são cães de trenó, de trabalho. Então, todos eles têm uma função, né? Hoje, a função, a maioria deles é ser um pet, né? Eles não têm mais a função ali na prática mesmo, né? É muito difícil a gente ver. Mas, e aí esse amor foi crescendo, minha curiosidade pelos cães, pelo comportamento dos animais. Então era muito curioso, eu pesquisava vídeo, era isso, falava com alguns especialistas. Tinha um hiperfoco nisso mesmo, né? Era uma coisa que eu queria entender o porquê disso, por que o cachorro faz isso, por que ele faz aquilo, tal. Qual que é o mais inteligente? Por que ele é mais inteligente? Será que ele aprende mais rápido que o outro? Então era uma coisa que eu tinha e ia pesquisando, tal. Mas em paralelo a isso, eu sempre gostei muito de esporte. Então, eu sempre pratiquei lá no São Paulo mesmo. Por que será, né? Exatamente. Isso eu fui bastante influenciado pelo meu pai, principalmente. Então, eu joguei tênis muito tempo, futebol. No tênis eu fui até além ali, eu me federei, joguei alguns campeonatos no Brasil, na Argentina. Que então, legal, não sabia. Eu joguei bastante tênis, eu sou apaixonado. Hoje, assim, já faz uns bons anos aí que eu parei, até por algumas lesões também e por conta da vida, da correria da vida, que a gente acaba não tendo muito tempo. Mas foram eu falo que 2 coisas que eu sou apaixonado, esporte e animais, né? Cães em específico, claro. Mas... E aí, continuando a história dos cães, ele foi só aumentando, né? A quantidade dos cães. E aí foi onde eu... Mas nisso você morava em casa, em apartamento? Como que era a logística? Era uma logística complicada. Eu morava em casa antes, e aí eu conseguia ter ali meus 4, 5 cachorros. Tá. Que era uma quantidade bastante para uma pessoa normal, né? E depois, quando eu fui para apartamento, aí complicou um pouco, mas eu tinha meu sítio. Então, no meu sítio, que era uma casa de campo, que eu tenho até hoje em Boituva, lá a gente tem a minha casa de campo e a gente pegou um terreno do lado e construiu o canil. Então, eu tenho um canil lá, que tem bastante espaço verde para eles correrem. Então, assim, para eles é super gostoso. A qualidade de vida... Muito. Virou, na verdade, o resort deles, exatamente, né? Você só vai lá de visita, que não é mais seu. Eu tenho que pedir autorização para eles, entra lá. É praticamente isso. E aí, nesse meio tempo, eu fui entrando muito na causa animal, né? Porque eu sempre fui de animais, eu vi um cachorro na rua, eu falava, pô,
tá na rua, eu vou tentar ajudar. E lá no início eu era super jovem, vou tentar ajudar, como que eu vou ajudar esse animal? Aí eu pegava ele e depois eu via o que eu ia fazer. Então, pegava, trazia pra casa, e levava no veterinário, via o que ele tinha, tentava doar esse animal, o que muitas vezes é muito difícil, né? Porque os cães de rua, às vezes são mais velhos, são grandes, né? Então... E as pessoas não sabem que tipo de comportamento eles vão ter, né? Uma coisa meio Exatamente. imprevisível. Então, de repente, tem criança em casa e aí fica com medo, né? Dessa interação. Não, é muito complicado. A gente não sabe o histórico, né? Desse animal, o que ele sofreu de maus tratos, que traumas que ele leva para a vida dele. Então, se ele tiver um estímulo diferente, como que ele vai reagir, né? Então, pode ter isso também, isso é complicado. Então, o que a gente faz hoje, eu entrei muito na causa animal, a gente resgata, a gente recebe denúncia de maus tratos, de abandono,